VAR justifica Ramon Abatia Abel não ter dado pênalti em Pulgar em Atlético Mineiro x Flamengo, escorregam. O lance deu o que falar devido ao fato de que os flamenguistas ficaram incomodados pela infração não ter sido dada. Vitória com grande atuação. Com 2 gols de Bruno Henrique, um de Carlinhos e um de Ayrton Lucas, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, fora de casa, em uma grande atuação do time de Tite. A partida terminou em 4-2 com Hulk descontando com 2 gols. Com a vitória, o rubro-negro carioca chegou aos 30 pontos conquistados e segue na liderança isolado do Brasileirão Série A. O time carioca tem 3 pontos de vantagem para o Botafogo, atual segundo colocado, porém, se o Palmeiras venceu hoje, a diferença cai para 1. Áudio do VAR. Uma das grandes polêmicas do jogo foi sobre um possível pênalti não dado para o Fla no final da partida. Na jogada, Otávio teria derrubado Pulgar. A CBF divulgou o áudio do VAR. Não impacta. Os dois estão buscando a bola. Escorregam. O pé enrosca ali na disputa dos dois na bola. Olha aqui a disputa na bola e o pé dele passa por cima, enroscado. O defensor está no movimento normal da corrida, completou o árbitro de vídeo, destacando o motivo da decisão de não dar a infração. Tite detona a arbitragem. Na coletiva pós-jogo, o treinador do Flamengo, Tite, fez questão de deixar o placar do jogo de lado e reclamou da falta de critério da arbitragem do VAR nos lances de penalidades para os dois lados. Ele destacou que no primeiro lance, na penalidade sofrida pelo chileno Vargas, o VAR chamou para revisar, mesmo com Alan tendo tocado a primeira bola. Por outro lado, Otávio, que pegou só no pé de Pulgar, não foi dado. Eu tomei o 3º cartão amarelo e eu errei porque eu reclamei. E eu consenti. Eu não quero nada profissionalmente, não quero ganhar com vantagem, mas não quero que tire meu queijo. O lance no Eric reclamou. Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá e não dá o pênalti que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender, juro que não consigo. Qual é esse critério? Porque um sim e o outro não. Vou me permitir publicamente falar, porque quando reclamo à beira do campo sou punido. Só usem o mesmo critério, encerrou o comandante. Luiz Araújo brilha no Brasileirão e torcida do Flamengo elogia. Raça e técnica de sobra. Clube da Gávea vem de resultado importante na cidade de Belo Horizonte. Um dos duelos mais esperados da 14ª rodada do Brasileirão era entre Atlético Mineiro e Flamengo. No primeiro duelo entre eles realizado na Arena MRV, o rubro-negro não tomou conhecimento do adversário. Com gols marcados por Bruno Henrique, 2 Carlinhos e Ayrton Lucas, o mais querido venceu por 4-2 e não só se manteve na liderança, como também impediu que o rival mineiro subisse na tabela. Posto isso, um dos principais destaques da partida e dos últimos jogos do Fla tem sido o atacante Luiz Araújo. O camisa 7 é o vice-líder em assistências e grandes chances criadas, 6 na atual edição do Brasileirão. Inclusive, como vem atuando muito bem e ganhando cada vez mais a confiança de Tite. O bom momento vem fazendo com que alguns flamenguistas discutam se ele merece sair do time titular quando De La Cruz e Arrascaeta voltarem. Mais sobre o momento de Luiz Araújo. Contratado no segundo semestre do ano passado, Luiz Araújo demorou alguns meses para conseguir virar uma peça 100% confiável, mas parece ter alcançado esse status no plantel. Revelado nas divisões de base do São Paulo, o camisa 7 vem desempenhando bem no Brasileirão. Além de ter participado dos 14 jogos do Fla, 9 como titular, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Não à toa, é o vice-líder em passes para gol no campeonato até aqui. Além disso, soma 28% de acerto no cruzamento e 23 dribles certos ao longo das partidas em que esteve no gramado. Por fim, apesar da história e da qualidade técnica de Arrascaeta, sua titularidade foi debatida por alguns torcedores, já que Luiz Araújo vem correspondendo e contribuindo coletivamente. Simon confirma erro de Ramon Abatia Abel em lance com Pulgar, do Flamengo, pênalti não marcado. Esse árbitro analisou todos os lances da partida, apontando um em específico que poderia gerar mais um gol ao mais querido. Liderança garantida e arbitragem exposta. O Flamengo vem surpreendendo muita gente e vai sobrando no Campeonato Brasileiro até aqui, mesmo com inúmeros desfalques importantes em decorrência da Copa América, fazendo Tite ter que trabalhar. Diante do Atlético Mineiro, por exemplo, jogando dentro da Arena MRV, os cariocas não perdoaram e aplicaram 4-2 no adversário, não dando chances para reação e chegando aos 30 pontos no Brasileirão, sendo líder isolado.
A partida em Belo Horizonte contou com ótima atuação de Bruno Henrique, por exemplo, além de gol marcado por Carlinhos, que recebeu uma oportunidade na vaga de Pedro, mostrando que pode ajudar na temporada. Alguns lances durante os 90 minutos, no entanto, acabaram gerando reclamações e polêmicas. Em decorrência disso, visando explicar cada um deles, Carlos Eugênio Simon analisou e deixou o clima ainda mais quente. Veja a análise completa. Na opinião do ex-árbitro, Ramon Abatia Abel acertou ao marcar o pênalti no atacante Vargas, após ser chamado pelo VAR e revisar o lance no monitor, mas errou ao não assinalar uma penalidade em Pulgar, no segundo tempo. Pênalti bem marcado para a equipe do Atlético. O Vargas sofre o rapa dentro da área e o árbitro não marcou. O jogador do Flamengo trisca na bola e pega o pé do adversário. O VAR interveio corretamente e o árbitro marcou a penalidade e iniciou. E para o Flamengo houve um pênalti não marcado em cima do Pulgar. O Otávio dá o rapa em uma disputa de bola, acaba enganchando o pé e derruba o jogador do Flamengo. O VAR não interveio, errou a arbitragem, disse Simon. O árbitro teve mais acertos. Se não bastasse isso, Simon ainda afirmou que o árbitro acertou em 2 lances importantes: a expulsão de Rômulo, do Atlético, e a não marcação de pênalti em Pedro, do Flamengo. Nas redes sociais, muitos torcedores vinham reclamando dos lances citados, mesmo que o resultado tenha comprovado uma superioridade do mais querido em relação ao time comandado por Gabriel Milito. Esse é o valor que o Palmeiras aceitou pagar ao Flamengo para comprar Gabigol. A diretoria vem se mantendo ativa no mercado com o objetivo de acertar a chegada de reforços, além de buscar o acerto para a saída de jogadores. Flamengo vem de uma goleada diante do Atlético Mineiro por 4-2, na última quarta-feira 3, na Arena MRV, se garantindo em mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso mostra a evolução do trabalho de Tite, que mesmo com desfalques vem conseguindo manter uma equipe forte e competitiva. Disputando 3 competições na temporada, a gestão entende a necessidade de investir na chegada de jogadores na próxima janela de transferência. Braz e Spindel viajaram e buscar repatriar Lucas Paquetá, que acenou de forma positivamente para um acordo. Essa negociação se torna possível com a saída de Gabigol do elenco, liberando assim espaço na folha salarial. Com vínculo até o fim da temporada, o Palmeiras tem interesse na contratação de forma imediata, mas não tinha como objetivo realizar um investimento para isso. De saída da equipe. Com o rubro-negro relutante, exigindo que ocorra uma compensação financeira para isso, o Alviverde vem pensando em alternativas para a temporada. Inicialmente buscou convencer o mais querido destacando a economia que seria feita com a saída do jogador. Isso porque o rubro-negro economizaria cerca de 18 milhões de reais em salários com a saída no meio do ano. Enquanto isso, vem buscando por recursos financeiros para conseguir viabilizar essa negociação se necessário. Conforme informações do jornalista Alexander Vieira do portal Bola VIP Brasil, a diretoria do Flamengo não se anima com a possibilidade de só economizar os salários e estaria disposta a arcar com eles até o fim do contrato. Cartada final. Desta forma, buscando convencer o rubro-negro a liberar o jogador de forma imediata, o clube paulista ofereceu 10 milhões de reais. Vale destacar que o camisa 99 estaria disposto a abrir mão do restante dos pagamentos na equipe carioca para fechar o acordo, mas colocou como exigência que 30% voltaria para ele em luvas durante o contrato de 5 anos que o Palmeiras oferece, somado ao salário pago durante esse período. O jogador está fora dos planos do técnico Tite para a temporada. Desta forma, o atleta entende que uma saída imediata seria o melhor para ambos, já que sua permanência sem atuar em campo acabaria resultando na desvalorização no final da temporada e dificultando um acordo com os moldes que estão sendo exigidos. West Ham aceita vender Paquetá para o Flamengo com uma condição. Ingleses tomaram a decisão referente à saída do meio-campista para o rubro-negro carioca nesta janela de transferências. Contratação de peso. O Flamengo conseguiu uma ótima vitória contra o Atlético Mineiro, conquistando os 3 pontos com uma autoridade muito grande. O resultado não poderia ser outro, 4-2, e poderia ter sido mais. A equipe flamenguista ainda reclama de 2 pênaltis não marcados, principalmente um em cima de Pulgar. Na coletiva, Tite estava visivelmente irritado e disse que o erro foi claríssimo. Antes do jogo, a torcida do Mengão já tinha ficado animada com a notícia envolvendo o possível retorno de Lucas Paquetá. O G informou sobre a possibilidade e o jogador, inclusive, já deu o aval para a operação. Ingleses aceitam venda. A novidade nesta quinta-feira, 4, é que o West Ham topa, sim,
negociar o meio-campista e já comunicou isso ao Flamengo, mas deseja recuperar parte do investimento feito para contratá-lo, como antecipou o jornalista Cali Mota. Os ingleses não querem criar dificuldade para a saída do brasileiro, mas acreditam que um empréstimo nesse momento não é viável para o clube de Londres. A negociação está ganhando muita força nas últimas horas. Valores são colocados na mesa e por mais que não seja oficialmente falado, o Flamengo já soube que o West Ham quer algo em torno de 30 a 40 milhões de euros para liberar o craque. Investimento altíssimo. Os dirigentes do CRF tentam colocar a pedida em até 25 milhões de euros. Convertendo em nossa moeda, isso giraria em torno de 150 milhões de reais e o Mengão investiria todo esse dinheiro para repatriar o jogador. As cartas estão na mesa e Paquetá, como apurou a reportagem do Bolave Brasil, já acertou as bases salariais para jogar no CRF e está disposto a convencer os ingleses para liberá-lo nesta janela de transferências.